ligação, o meu predicado é nominal. Beleza? Bem simples, sem inventar. Então, só recapitulando, se o meu predicado, para que ele seja verbal, eu tenho que ter um verbo de ação. Beleza? Meu predicado, para que ele seja um predicado nominal, eu tenho que ter um verbo de ligação. Tranquilão? Agora vamos lá. Predicado, verbo nominal. O que é o predicado verbo nominal? É a junção entre o meu predicado verbal e o meu predicado nominal. Só que eu vou usar características. Por exemplo, predicado verbal, predominância, verbo de ação. Qual é a condição de existência do predicado nominal? Que haja o quê? Um predicativo, certo? Então eu vou juntar um verbo de ação com o predicativo, e aí sim, eu tendo um verbo de ação e um predicativo, aí eu vou ter um predicado verbo por causa do verbo de ação e nominal por causa do predicativo. Tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, que eu vou ter verbo de ação seguido de um predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, ou um predicativo do objeto, tá? Porque quando eu falo de predicativo, eu tenho dois tipos, o do sujeito e do objeto. Tranquilão? Então, qualquer classificação que eu fizer e perceber que eu tenho predicativo do sujeito e predicativo do objeto, ou predicativo do objeto, né? Diante de um verbo de ação, de cara eu já sei que o meu predicado é verbo nominal. E vamos ao que interessa, né? Vamos à questão em si, como identificar. Vou lá, aqui ó, exemplo, aquela mulher acordou irritada hoje. Vou lá no verbo acordar, vou marcar o verbo e vou achar o sujeito. Quem é que acordou, hein? Aquela mulher. Aquela mulher é o meu sujeito. Achei o sujeito, retiro o que me sobra, automaticamente vai ser classificado como predicado. Beleza? Olha lá, o que a gente viu no início. Já identifiquei o predicado. Agora eu vou no verbo acordar. Quem acorda? Acorda. Quando eu pergunto ao verbo a sua transitividade, ele me responde com o próprio verbo, significa que esse verbo é um verbo intransitivo. Tá beleza? Então, olha lá, ó. Verbo intransitivo. Tranquilão? Agora, irritada. É o modo como ela acordou ou é uma característica dela? Como é que eu vou definir isso, hein? Joga no plural. Se variar, característica, predicativo. Se não variar, é modo, advérbio. Beleza? Se variar, então, se é predicativo, o predicado vai ser o quê? Verbo, por causa do verbo de ação, nominal, por causa do predicativo, beleza? Se não variar lá, ele vai ser só verbal, tá bom? Então vamos lá, ó. Aquelas mulheres acordaram irritadas. Repare que o irritada variou de acordo com quem? Com a mulher. Se variou de acordo com mulher, significa que irritada é um predicativo. Olha lá, ó. Do meu sujeito. E se é predicativo do meu sujeito, então o meu predicado, por ter um verbo de ação e um predicativo do sujeito aqui, ele vai ser um predicado verbo, por causa do verbo de ação, nominal. Por causa da característica do sujeito ali. Beleza? Bom, dando continuidade, eu tenho aqui um outro caso. Júlia deixou o rapaz apaixonado. Cara, eu vou passar um dia aqui e vou explicar as possibilidades de você identificar o predicativo do objeto. Mas de antemão, hoje, para ficar bem amarrado, vai ficar assim, ó. Se Júlia deixou o rapaz apaixonado, eu vou lá no verbo. Quem é que deixou? Júlia. Júlia é o meu sujeito. Quem deixa, deixa alguma coisa ou alguém. Então, o verbo é transitivo direto, beleza? Deixou quem? Deixou o rapaz. Objeto direto. Bom, definir ali. Agora, apaixonado, Davi, ele é o quê? Vamos lá, presta atenção. Apaixonado é uma característica, óbvio. Está na cara que é a característica. E é óbvio que pela concordância nominal, eu entendo que se ele está no masculino, ele se refere ao masculino.
Porque se eu coloco aqui, Júlia deixou o rapaz apaixonada, significa que ela abandonou o rapaz e foi embora apaixonada pelo rapaz, tá? Agora, se eu falo que Júlia deixou o rapaz apaixonado, é o rapaz que ficou apaixonado. Beleza? Então, vamos só atentar à concordância nominal também, tá bom? Então, aqui, ó, Júlia deixou o rapaz apaixonado. Repare que apaixonado caracteriza quem? O rapaz. Se caracteriza, poxa, Davi, não é um adjunto adnominal ali, não? Porque, olhando bem, se ele caracteriza e o adjunto adnominal é o termo que acompanha o substantivo, nesse caso, apaixonado poderia ser, naturalmente, né, um adjunto adnominal. Cara, simples, muito fácil, muito fácil. Segredo de milhões. Joga a frase para a voz passiva. Quando você jogar essa frase aqui para a voz passiva, você vai perceber o seguinte, que se rapaz, presta muita atenção nesse detalhe, tá? Ó, se rapaz, na voz passiva, se mantiver ao lado de apaixonado, significa que apaixonado é adjunto adnominal, beleza? Agora, se o apaixonado aqui, na voz passiva, fica separado pela locução verbal de rapaz, ele passa a ser um predicativo do objeto. Ou melhor, na passiva, ele vai ser predicativo do sujeito, mas na ativa ele vai ser predicativo do objeto. Tá? Depois, você anota direitinho para você não perder esse detalhe, tá bom? Aqui, ó, Júlia deixou o rapaz apaixonado. Vou jogar a frase para a voz passiva. O rapaz foi deixado apaixonado por Júlia ou o rapaz apaixonado foi deixado por Júlia? Naturalmente, se Júlia é quem pratica a ação de deixar o rapaz deste modo aqui, então, repare que o rapaz ele foi deixado apaixonado. Ele se deixou apaixonar. Ele mudou o estado dele. Se mudou o estado dele, significa que apaixonado é um predicativo. Aqui, ó, é uma característica, um predicativo do objeto direto. Beleza? Se é um predicativo do objeto direto, significa que eu tenho um verbo de ação, que é o verbo transitivo direto, seguido de um predicativo do objeto. Então, retirando o meu sujeito, tudo que me sobra passa a ser o meu predicado, não predicativo, né? Então, passa a ser o meu predicado, e a definição desse predicado, já que eu tenho verbo de ação seguido de predicativo, eu vou ter o quê? Um predicado, verbo nominal. Beleza, galera? Bom, espero que tenham gostado aí de mais esse bizu. Um grande abraço e até a próxima vez. Valeu? Não era para ter feito essa merda, não.